Eu acredito em tua palavra que foi semeada no coração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde, e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Família Betânia, povo querido que nos acompanha pelas nossas redes sociais, a liturgia de hoje ela é muito rica em detalhes, tanto a primeira leitura, quanto também o Evangelho, a segunda leitura e o Evangelho que nós acabamos de ouvir. Mas eu quero, para não me estender muito, eu quero me deter ao Evangelho e algumas figuras de linguagem, ou seja, algumas palavras que serão chaves para o entendimento do Evangelho, mas também para o significado da nossa vida. E que me chamaram a atenção também diante da liturgia nos proposta hoje. Por exemplo, diz que era o primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana é o domingo. E é o dia do Senhor. É o dia voltado para o Senhor. Veja, no primeiro dia da semana, os apóstolos iam para um povoado chamado Emaús. Primeira palavra, o primeiro dia da semana, é o dia do Senhor. É o dia de Deus. E eles estavam em caminhada. Porém, essa caminhada não era uma caminhada esperançosa ou uma caminhada de alegria, mas era um retorno, porque eles eram de Emaús, e eles tinham ido até Jerusalém para poder viver com Jesus toda uma missão. E de repente agora eles voltam para casa, e voltam para casa entristecidos. E diz que eles andaram 11 quilômetros. 11 quilômetros a gente não faz em uma hora. 11 quilômetros, para andar 11 quilômetros, você tem que ter uma velocidade boa, quase correndo, para você poder fazer em pouco tempo. 11 quilômetros você vai levar um bom tempo, uma meia tarde pelo menos, para você encaminhada fazer esse tempo. Ao ponto de que quando eles estavam chegando, diz que o dia já ia declinando. Ou seja, quanto tempo não deu de conversa essa viagem? Quanto tempo não deu de caminhada, ou melhor, quanto tempo não deu de caminhada, de bate-papo, e cansou, para um pouquinho, senta um pouquinho, mais 550 quilômetros? Para do lado da estrada, bebe um pouquinho de água, segue o caminho, se questionam. Mas o engraçado é que em toda a caminhada eles não reconheceram Jesus. Pensa comigo, eles eram discípulos, eles tinham vivido com o Mestre, eles tinham visto as experiências que o Mestre já tinha feito, os milagres, as conversões, as expulsões dos demônios, tinham acompanhado o Senhor, tinham caminhado com o Senhor, e de repente, quando eles voltam, e aí se deparam, claro, com toda a paixão do Senhor e com toda a morte de Jesus, voltando para casa, voltam com certeza entristecidos e quem sabe até decepcionados com o próprio Jesus, com tudo aquilo que ele tinha apresentado e com os mestres da lei que mataram aquele que estava fazendo bem para o povo. Imagina que não deve ter passado pelo coração ou pela mente daqueles discípulos. Por isso a imagem que me vem é que, sabe quando a gente caminha e a gente não está bem com a gente mesmo? Ou que a gente não conseguiu alcançar um projeto que a gente tem, que a gente se propôs, ou que nós temos diante de nós? A gente caminha meio que não querendo olhar muito para as pessoas, não olhando nos olhos um dos outros, a gente começa a tudo que vai dizer parece que é um espinho que vai nos cutucando e a gente fica sem paciência, até porque quando Jesus se aproxima dos discípulos e diz assim, sobre o que vocês estão conversando? Puxando o assunto, né? Tu és o único que não sabe o que aconteceu? Já chega com os dois pés, como diria. Tu és o único peregrino que não sabe o que aconteceu? Tu está em que mundo você está? Por isso, primeiro dia da semana, dia do Senhor, dia que consagramos ao Senhor,
Segundo, a caminhada. Se colocar em caminho, 11 quilômetros, a duração do tempo. E às vezes, esse tempo para chegar até um objetivo. E outra coisa, percepção. A terceira palavra é, tu és o único peregrino. A maneira como a gente reage, a percepção diante do povo. Diante da palavra anunciada, daquilo que foi vivido, e diante das pessoas, o acolhimento diante das pessoas. E eles vão em seguida. E aí diz que o próprio Jesus, pacientemente, ele vai e explica as Escrituras, desde os profetas até tudo aquilo que aconteceu. E desperta de novo naqueles discípulos uma nova reflexão, uma nova esperança e um novo jeito de compreender a fé. Mas engraçado que enquanto eles não chegaram em casa, enquanto Jesus não partiu o pão com eles, não reconheceram Jesus. E só a partir do momento do partir o pão, e aqui a quarta palavra, ou melhor, antes disso, fica conosco, Senhor, que é o grande clamor, pedir para o Senhor ficar, porque quando ao partir do pão, o reconheceram. Mas para Jesus poder ficar, olha como que foi a ginástica, né? Jesus fez que ia para frente. E os discípulos disseram, não, fica conosco, Senhor, porque já é tarde, o dia declina. E Jesus foi para a casa deles. E lá partiu o pão. Segundo, eles reconheceram Jesus porque Jesus ele se entregou. E eles tiveram naquele momento, mesmo depois de uma fase entristecida, deram a oportunidade de Jesus se revelar a eles. E ouviram o Senhor. Participaram da mesa com o Senhor. Mas também a partir daquele convite, fica conosco. E o detalhe é que quando eles reconhecem o Senhor ele desaparece. E ao desaparecer, um olha para o outro e diz, meu Deus, mas não ardia o nosso coração enquanto caminhávamos até aqui? Olha as imagens como são fortes. A caminhada, todos nós estamos em processo em caminhada. Todos nós estamos rumo à direção que é o caminho do céu. Todos nós queremos viver e dizemos viver como discípulos do Senhor. Todos nós nos colocamos para seguir o Senhor. Porém, quantas vezes nós também nos decepcionamos com as situações que estão ao nosso redor, com a nossa própria vida, nossos projetos, nos decepcionamos inclusive com a igreja, com os líderes, nos decepcionamos com todas as coisas que estão ao nosso, que fogem da nossa alçada e do nosso conhecimento, que fogem também daquilo que estão conosco. E que nós muitas vezes, decepcionados conosco mesmo, decepcionados com os outros, nos voltamos para baixo e nos ficamos alimentando e murmurando na nossa tristeza e não olhamos para frente. Diante dessa situação, só há um caminho. Porque, primeiro, a certeza de que Deus caminha conosco, não nos abandona mesmo nos momentos mais difíceis. Mesmo nos momentos mais difíceis. Por isso, naquela mensagem que eu mandei para a família hoje, dizer assim, olha, eu sei que hoje, porque foi trágica a morte do Kleber, eu disse assim, vão vir muitos questionamentos e muitas situações. Muitos porquês virão. E também vão vir a revolta e vai vir também uma certa... A raiva que vai com certeza bater ao coração aos muitos porquês, né? Mas agora não é o momento de alimentar os porquês. Agora é o momento de fazer a entrega. Agora é o momento de deixar o Senhor cuidar. Agora é o momento do Senhor dar a direção. Não tem como retomar, fazer diferente.
porque infelizmente já aconteceu. Mas daqui para frente, levantar a cabeça e seguir adiante. Claro, vivendo todo o luto, vivendo tudo aquilo que diz respeito a esse momento também, porque faz parte. Mas o momento principal agora é o momento da fé, o momento da entrega. Imagina quantas decepções também não vão enfrentar pelo caminho essa família agora. Quanta luta e quanta batalha. Mas o Senhor, que sabe o que é sofrimento, caminha com eles também agora. Talvez por causa da dor não enxerguem, perguntem, podem cair no perigo de se perguntar, meu Deus, mas por que Deus fez assim? Mas lembrando que não foi Deus. Pelo contrário, o próprio Deus sofre junto com eles essa perda. No mesmo caminho, no mesmo jeito que o próprio Jesus caminhava com os discípulos, hoje o próprio Jesus caminha com essa família, com essa nossa família. Eles vão descobrir a presença de Jesus ao partir do pão e na força da palavra. Mas para isso é preciso também ter os ouvidos atentos e clamar: fica, Senhor, fica conosco. E esse clamor diz, talvez agora eu não estou entendendo, talvez agora eu não compreenda, talvez agora é difícil, mas Senhor, fica conosco. Fica conosco. Quando diz que o dia já declina, veja, o que significa declinar o dia? A luz dar lugar para as trevas, para a noite. Ou seja, sozinho, na maioria das vezes, nós não vamos atravessar a noite. Mas com o Senhor, na presença do ressuscitado, nós atravessaremos a noite. E a noite escura que virá, na maioria das vezes, para nós, nas nossas batalhas, nossos enfrentamentos. A noite escura virá. Por isso, é preciso chamar o Senhor para enfrentar a noite escura da alma, noite escura do coração, noite escura da vida. Porque na palavra que o próprio Senhor vai suscitar ao nosso coração e na Eucaristia nós vamos ter a força necessária para seguir adiante. Pensa comigo, quantos retiros você já participou e de repente você sentiu realmente o teu coração arder quando você ouviu a palavra, ouviu alguém pregando? Quantos momentos de oração você e Deus sozinho, às vezes no canto da sua cama, ou então caminhando por esses jardins, ou em outra fase de sua vida, você caminhou e de repente quando você rezou realmente de coração, sentiu o coração mais leve, ou até aquela vontade de seguir, de fazer, de anunciar, parece de se tornar um grande missionário do Senhor. É o coração ardendo. Quando o Senhor está se revelando para mim e para você. Ou até mesmo na Eucaristia, quando parte o pão, e agora na maioria das nossas pessoas sem acesso, à Eucaristia, no partir do pão, ter a certeza desse Senhor que é sustento e remédio para a nossa vida. Por isso o grande clamor hoje é: Senhor, que a Tua palavra nos oriente como um dia orientou aqueles 2 discípulos. Senhor, que na Eucaristia nós tenhamos a certeza de ter em nossos olhos, mas mais do que nossos olhos, nosso coração, revelada a Tua presença, que nos sustenta, nos conduz e nos orienta diante da caminhada. Que nos orienta, nos sustenta, nos conduz nesse tempo de pandemia, que nos sustenta, nos conduz nesse tempo de discernimento, nesse tempo difícil que estamos enfrentando. É isso que nós pedimos, Senhor. Nesse dia, nesse domingo, Senhor, caminha conosco e revela-te no partir do pão e ajuda-nos, nos instrui por meio da palavra. Jesus, manso e humilde de coração, creio em Deus